Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja do Senhor, com a paz do Senhor. Louvado seja o nosso Deus por esse dia, por esta oportunidade em nossas vidas, por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito durante esses dias em nossa igreja. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Simoni, que Deus tem colocado como nosso pastor, como pastor da grande BH, pelo apoio que tem nos dado neste ministério. Agradeço a Deus pela vida do pastor Samuel, sua família, os pastores que aqui estão no púlpito, os ministros da casa de Deus. E louvado seja o Senhor por esse mês, por esse tempo de reflexão, de um tema único, onde nós viemos à igreja dia após dia para ouvir, sempre dentro de um assunto família. Isso é pedagógico, isso é bíblico, porque nós vamos sempre refletindo dentro da palavra naquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E Deus deu ao nosso pastor cada dia um tema, cada dia um desafio, e louvado seja Deus pela ausência de pragmatismo. Não tem foto, não tem preletor, você vem pela comunhão. Eu louvo a Deus por isso. Nós não temos que reunir aqui porque fulano de tal vai falar. Mas nossa reunião é reunião de comunhão, de koinonia, de expressão de amor. Nós viemos aqui adorar o Senhor. E o Senhor traz aquele que Ele quer para ministrar a sua palavra. Louvado seja o nosso Deus por essa visão da mídia. Que o Senhor continue abençoando vocês. Esse é um resumo rápido da situação das crianças no mundo. Quem aqui já ouviu falar sobre a Janela 414? Poucas pessoas. Esse projeto já tem 10 anos. Mas eu tenho certeza que você já ouviu falar da Janela 1040. Há mais de 10 anos atrás, os pesquisadores e missiólogos pautaram essa janela para a igreja, para a evangelização. Aí você me pergunta, e o que aconteceu com a janela 1040? Ela foi rompida, o bloqueio foi quebrado. Existe carência, sim, mas desde o tempo de Lausanne, quando tudo foi decidido e pensado em povos não alcançados, a igreja avançou, e de 24 mil povos, hoje nós temos menos de 3 mil não alcançados, né? E temos a estrutura para alcançá-los. Então, o que há 10 anos atrás foi pautado no mundo? Que nós temos uma janela, que é a janela 414. Irmãos, no Brasil, 30% da nossa população tem menos de 15 anos. Na África, 50% da população africana tem menos de 15 anos. Qual é o desafio para a igreja hoje? Alcançar as crianças. Dentro da proposta que nos foi feita de falar de legado, essa é a pergunta que fica para nós nesta noite. Qual é o nosso legado para essa geração? Nós vamos apenas focar as crianças da igreja esta noite. E o vídeo nos disse que nós temos 27% das crianças dentro da igreja. É interessante que de todo esse movimento mundial, a janela 414 corresponde a crianças na faixa etária de 4 anos a 14 anos. E isso precisa te preocupar. Isso precisa preocupar cada um que está aqui, principalmente pais e mães. Por quê? Porque aqui dentro está 27% da geração que precisa ser alcançada. E nós precisamos ganhá-los. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, no capítulo 20. E nós vamos ler um texto e nós vamos entender o que é um legado e o que nós podemos fazer diante de Deus para alcançar a geração que está em nosso colo, os nossos filhos que ainda estão em nossos braços. Enquanto você procura o texto, que é 2 Reis 20, nós vamos meditar nesta noite sobre um legado que é um testemunho para gerações. Eu quero te dizer que nós que temos filhos, nós, igreja, que temos crianças, dentro dessa faixa etária, nós temos um grande desafio.
Um desafio de mostrá-los e evangelizá-los, mostrá-los a palavra de Deus e evangelizá-los para não perder essa geração. Nós vimos que grandes são os desafios mundiais para cima das nossas crianças. Mas nessa noite eu gostaria que Deus falasse ao seu coração sobre o legado que nós podemos deixar para gerações. O texto de 2 Reis 20 nos diz que naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Eu tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele e disse: volta e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração, eu vi as suas lágrimas e eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Eu acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. E eu quero que você vá comigo no capítulo 21 e apenas o primeiro versículo, que diz assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Efzibá. E ele fez o que o Senhor reprova. Amém. Deus tem colocado no meu coração essa noite que diante desses desafios, diante do que nós temos para entender sobre essa geração, sobre esses pequeninos que vieram cantar aqui hoje, eu gostaria que você entendesse um pouco da história de Ezequias. E nós vamos compreender o legado de Ezequias. E Ezequias, ele era um rei. A palavra legado, no seu significado jurídico, é uma disposição de última vontade, pelo qual o testador deixa a alguém um valor fixado, ou um bem, ou coisas determinadas. Legado é o último desejo de alguém. Legado é algo que alguém deixa para um herdeiro, para uma geração, para um filho, e assim se define legado. É algo que você deixa. É para um ente querido ou uma missão, e sempre alguém vai passar isso para outra geração. Dentro dessa ideia, quando eu leio o texto de Ezequias, eu gostaria de ler tudo, mas o tempo não permite. Mas nós vamos entender quem foi Ezequias. A Bíblia nos fala, se voltarmos 2, 3 capítulos, a Bíblia nos apresenta Ezequias, um homem que veio reinar, e a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ezequias dominou o reino e organizou o reino em Judá. E é interessante que Ezequias pegou tudo destruído. E a Bíblia diz que ele decidiu seguir exemplo de Davi, seu antecessor. A Bíblia não mostra que ele seguiu o exemplo de seu pai, mas ele seguiu o exemplo de Davi. Ele se espelhou em Davi e foi um rei que fez tudo conforme o Senhor ordenou. A Bíblia nos apresenta Ezequias cuidando do culto. Se nós fôssemos lá em Crônicas, você vai ter mais relatos dos feitos de Ezequias, como ele organizou o culto. Ezequias foi um rei que chamou os sacerdotes, os levitas, e falou: pelo amor de Deus, olha o que aconteceu com o culto, olha o que aconteceu com os altares e o templo do Senhor. E ele convocou todos, e ele fez uma grande reforma política e religiosa. Ele estabeleceu os altares do Senhor. A Bíblia fala que ele tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar, ele era novo. Ele reinou 29 anos em Jerusalém, e ele fez o que o Senhor aprova. Vocês podem ler depois os feitos de Ezequias. Ele removeu altares idólatras, quebrou as colunas sagradas,
derrubou os postes ídolos, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, e ele lutou e restabeleceu o culto no templo. A Bíblia diz que Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. E a Bíblia fala assim de Ezequias: nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Esse foi Ezequias. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele, e ele era bem-sucedido. Isso está escrito em 2 Reis, capítulo 18, versículo de 1 a 7. Então, o que nós temos? Nós temos um rei que fez tudo de bom. Tudo que agradava a Deus. Organizou um reino. Mas é interessante que esse rei, ele adoece. E a Bíblia, o texto que nós lemos aqui especificamente, nos mostra que ele adoece de uma doença terrível. E ele vai morrer. E Deus fala através de Isaías: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. E ele vira para a parede e chora amargamente. E nessa hora, nesse choro, ele reivindica tudo. Ele fala: Senhor, tu sabes que eu fui fiel. Eu fui um homem que fiz o que o Senhor ordena. Ouça a minha oração, me ajuda. E isso fez com que Deus, antes que Isaías saísse do pátio intermediário, Deus falou com Isaías: volta lá. Fala para Ezequias que eu vou curá-lo. Eu vou curá-lo e ele terá 15 anos de vida. E Isaías volta lá e ele fala: assim diz o Senhor, eu ouvi as tuas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo. Irmãos, isso é maravilhoso. E eu fico pensando, se você estivesse à beira da morte e Deus falasse que quanta chance de vida você tem, o que você faria? E eu fiquei observando todos os feitos de Ezequias, como ele conviveu com atrocidades e com dificuldades. Ele enfrentou Senaqueribe. O último episódio de Senaqueribe era Senaqueribe falando mal de Ezequias para o próprio povo de Judá e falando: vocês ficam ouvindo Ezequias? O Deus de vocês não vai fazer nada, porque eu e o meu exército, nós vamos trucidar vocês. Essa passagem é linda, porque Ezequias pegou aquela carta que ele mandou, que Senaqueribe mandou para ele, e ele foi para onde? Ele foi para o templo. E ele chegou no templo, junto com o profeta Isaías, e falou: Deus, está aqui toda a afronta que ele fez conosco. E ele não está afrontando a mim, ele está afrontando o Senhor. Naquela noite, o anjo do Senhor matou um exército de 150.000 soldados. E ele obteve a vitória. E agora, quando ele recebe a cura, Deus fala com ele: você vai voltar para o templo. Você vai voltar para a adoração. Você vai voltar para a celebração. Eu entendi o seu clamor. E Deus dá a Ezequias mais 15 anos de vida. E é curioso que quando Ezequias recebe 15 anos de vida, ele recebe também um legado de Deus. Porque você vai perceber no capítulo 21 que nós lemos, que Ezequias não tinha filho. E agora a Bíblia me diz que ele tem um filho, Manassés. Então eu vejo como uma bênção o fato de, em 15 anos de vida, Deus dar a um rei que não tinha um herdeiro, que não tinha um filho para herdar o trono, Deus dá a ele um filho. Agora ele tem 15 anos de vida e um filho para criar. Amém, irmãos? Estão compreendendo? E é interessante que Ezequias recebeu essa cura, recebeu com alegria essa cura, glorificou o Senhor, mas Ezequias começou, a Bíblia lá em Crônicas fala assim: Ezequias tornou-se orgulhoso, ficou vaidoso. Parece que quando ele olhava para todos os feitos de Deus em Judá, para toda a estrutura agora montada, o povo adorando ao Senhor, o culto funcionando, ele curado,
ele tem um filho. Aí a Bíblia me diz assim, ele ficou orgulhoso. E a parte triste vem agora. Quando a gente vai lá para o capítulo 20, o versículo 12, fala o seguinte: naquela época, o rei da Babilônia, Merodach Beladã, filho de... Não estou conseguindo ver aqui. Enviou muitos presentes para Ezequias, porque ele queria parabenizá-lo pela sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo que havia em seus armazéns. Olha isso. O ouro, a prata, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal de guerra e tudo o que havia nos seus tesouros. E não houve nada no seu palácio ou no seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Olha o que Ezequias faz, irmãos. O rei da Babilônia, vendo que Ezequias venceu a Síria, vendo que a Síria estava pressionando a Babilônia, ele quer fazer as pazes, ele quer se aproximar de Ezequias, elogiar Ezequias pelas bênçãos recebidas. Olha, o seu Deus é maravilhoso. Que coisa boa que te aconteceu. E ele envia mensageiros, e Ezequias, vaidoso, abre os seus aposentos, abre os tesouros de Israel, abre seu arsenal de guerra e fica orgulhoso de tudo que a nação tinha organizado. Estão compreendendo isso? Olha que Isaías vai lá e fala assim: o que aconteceu aqui? O que esses homens vieram fazer aqui? E Ezequias fala: eu mostrei tudo. Mostrei tudo. Não tem nada que eles não viram. Leiam depois. Não dá tempo de ler tudo. Mas foi assim que Ezequias falou com o profeta. Não tem nada aqui que eles não viram. Eu mostrei tudo. Os aposentos, as câmaras, a biblioteca, o jardim. Eles ficaram maravilhados com o que viram. Isaías olhou para Ezequias e falou: pois bem, por causa disso que você fez, os filhos de Judá serão levados cativos. Por causa disso que você fez, virá um tempo que esta nação destruirá todos. Os nobres, os filhos, os jovens serão levados cativos. Tem mais, irmãos. Ezequias virou para o profeta e falou: tudo bem, é boa esta palavra. Tipo assim, eu não vou estar aqui para ver. Percebe? Aí nós temos um rei vaidoso, e aí ele continua nessa vaidade. Isaías profetizou e foi embora. E a Bíblia fala assim: os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e todas as suas realizações, inclusive a construção de açude, do túnel que canalizou por toda a cidade, todas as suas obras, estão escritos nos livros históricos de Judá. E isso está mais detalhado lá em Crônicas. E a Bíblia vai e fala assim: Ezequias descansou com seus antepassados e o seu filho Manassés foi o seu sucessor. Olha que Ezequias não tinha um filho. Nesses 15 anos de acréscimo, Deus lhe dá um filho. E agora o menino Manassés, com 12 anos de idade, começa a reinar. E foi muito difícil, porque a Bíblia me diz o seguinte: que Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. Os feitos de Manassés foram terríveis. Foram terríveis. A Bíblia diz que ele fez o que o Senhor reprova, que ele construiu altares idólatras, que o seu pai Ezequias havia demolido. Ele ergueu altares a Baal. Ele fez um poste sagrado para Azerá. Ele fez como fez Acabe em Israel. Ele se inclinou diante de exércitos celestes. Ele construiu altares no templo do Senhor. Isso tudo são os feitos de Manassés. Fala assim que ele chegou a queimar o próprio filho, capítulo 21, versículo 4, em sacrifício, praticou feitiçaria, adivinhação, recorreu a médium,
adorava e consultava espíritos, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Estão percebendo? O menino, que começou a reinar com 12 anos, alguns denominam ele de Manassés, o mau. Alguns chamam ele de servo de Satanás. É assim que ele é nomeado na história. A Bíblia diz, nesse mesmo texto, que ele pegou seu filho e ofereceu a Moloque. Moloque era um ídolo gigante, enorme, oco, feito de metal. E eles colocavam muita lenha por baixo desse ídolo. E quando ele estava incandescente, eles ofereciam crianças nas mãos de Moloque, que eram as mãos assim, todas ocas, incandescentes. Quando estavam incandescentes, eles colocavam as crianças ali, ofereciam em sacrifício a Moloque, e as crianças eram incineradas. Manassés ofereceu seu filho a Moloque. Você consegue perceber o problema que Ezequias criou? E aqui eu começo a pensar junto com os irmãos sobre a geração que nós temos para cuidar. Nós podemos ser uma bênção para os nossos filhos, pais, educadores e ministros, mas nós podemos ser terríveis se nós deixarmos de lado o legado que Deus nos deu. A leitura dessa noite que o pastor Zé Maria fez foi sobre o legado que Deus deu a Abraão para gerações. E Deus falou assim, será para a tua geração e para as gerações que virão. É muita responsabilidade criar um filho. Porque nós podemos criar um filho abençoado ou um monstro. Olha para esse menino, que destruição. É interessante que quando Ezequias organizou o reino, ele enfrentou terríveis inimigos. Mas sabe de uma coisa? Esses inimigos estavam vivos quando Manassés começou a reinar. E os historiadores dizem que eles vieram e influenciaram Manassés. Foi terrível o que Manassés fez. A Bíblia fala assim, olha, Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes. Agiu pior do que os amorreus. Ele fez Judá pecar. Presta atenção, irmãos. Aonde pode chegar a nossa influência? E com essa história de Manassés e Ezequias, eu quero refletir sobre nossa realidade, sobre o que nós temos feito como pais. Nós não podemos ler esta história, ver os erros e acertos de Ezequias, os erros de Manassés e ir embora. Mas nós precisamos questionar o que nós estamos fazendo por essa geração. Olha a faixa etária que esteve aqui na frente cantando. Dentro desse quadro de até 14 anos, 30% está dentro das igrejas. E eles precisam ser alcançados. Várias vezes eu mesmo me peguei pensando assim, batizar filho de crente, pastor Simoni, é inchar a igreja, mas não é. Deus me corrigiu nisso. E eu só tive percepção disso há 2 anos atrás. Eu discipulei 6 adolescentes. E quando eu sentei com aqueles meninos, que a faixa etária era de 13 a 16 anos, eu vi que eu estava diante de pecadores, nascidos e criados na igreja. E que precisavam ter um impacto em seus corações e saber quem era Deus. E à medida que eu discipulava aqueles meninos e que eu ia entrando com eles na palavra, eu percebi a depravação. E Deus foi me dando graça e nós fomos conversando. Um deles não me procurou, mas procurou a coordenação dos adolescentes e falou assim, eu estou viciado em pornografia. Ele tinha 14 anos. E saibam de uma coisa, o estado dele era grave. Então, os coordenadores conversaram comigo, eu falei, você, que é o irmão, que é o líder, vai acompanhando ele. Então, naquele momento, os meninos, nascidos e criados dentro da igreja, perceberam quão terrível eram os seus pecados. E cuidar desses meninos aqui dentro é cuidar da igreja orgânica, da igreja que nasce aqui, mas que precisa conhecer Jesus. Amém, irmãos?
Eles precisam conhecer Jesus aqui dentro. Serem evangelizados sim aqui dentro. Olha para o seu filhinho que está aí com você. Essa carinha boa dele. Ele é um pecador que precisa se arrepender, que precisa conhecer Jesus. E é você, pai, e é você, mãe, que vai levar ele a Cristo. A igreja pode ter o melhor departamento infantil, mas Deus não vai cobrar da professora da escola dominical. Deus não vai cobrar essa missão do pastor Samuel. Deus vai cobrar de você. Porque a ordem de Deus é para os pais. E é isso que nós não estamos compreendendo. Nós temos uma geração de pais escolhendo a igreja pelo departamento infantil. Porque eu preciso, pastor, de levar meu filho para lá para ele aprender. Ora, o seu filho tem que vir pronto para cá, para aqui ele compartilhar o que ele aprendeu em casa. Esse é o ensino bíblico. Não deixe a pedagogia moderna com a teologia liberal matar seu conceito bíblico do que é ensinar um filho. Você está ouvindo a pedagogia moderna. Você terceiriza o seu filho durante a semana. E no culto à noite você quer terceirizar também. E isso é sério. Porque você pode estar vivendo um momento de Ezequias em sua vida. Um momento de distração. Um momento de vaidade. Um momento de orgulho. E entregando o seu filho para qualquer eunuco babilônico cuidar. No mundo, no hotelzinho, ou aqui na igreja trazendo e achando que as professoras vão resolver o seu problema. Elas não irão resolver. Porque o problema é em casa. A missão de educar um filho está lá em Deuteronômio capítulo 6. E eu quero que vocês vão para lá comigo nesse texto. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Olha, a ordem ela é de Deus. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Quem está ordenando, irmãos? Quem? Deus. E ele diz assim: ensina com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando deitar e quando levantar. Amarra como sinal nos braços e prende na testa e escreve nos batentes da porta da tua casa e nos portões. A ordem de Deus sobre a educação dos filhos, a ordem de Deus é que os pais eduquem. Pare de comprar a narrativa mundana e não terceirize seus filhos para ninguém. Sejam pais e mães que assumem a responsabilidade diante de Deus. Essa ordem não é do Moisés, essa ordem não é do pastor Simoni, não é do pastor Samuel, essa ordem é de, fala forte, irmãos, de Deus. São os pais que educam seus filhos. E se você perceber que isso é responsabilidade, cuidado para você não se distrair como Ezequias. Eu comecei a entender algumas coisas tristes da vida de Ezequias e eu quero compartilhar com vocês. Qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Ezequias nos ensina que nós precisamos ser sensíveis aos mandamentos de Deus. Ora, irmãos, esse homem estabelece o culto no templo, esse homem ergue os altares, esse homem chama os sacerdotes para o compromisso e perde um filho dentro de casa. Estão entendendo isso? A primeira lição que nós tiramos da história de Ezequias é que nós precisamos ser sensíveis a este mandamento. Ensina os teus filhos em casa. A segunda lição para nós nesta noite é que nós não podemos ser pais distraídos. Você está distraído? Você está distraído? Você está abrindo seus aposentos para qualquer um? Você está deixando sua casa virar uma avenida? Qualquer um frequenta. Qualquer um vai lá dar pitaco na sua vida.
Ou você também pode estar expondo seus aposentos através das redes sociais. Tudo que você faz em família, você posta. E esquece que os agentes do mal estão lá, vigiando sua vida 24 horas. E esquece que tem babilônico de olho no que acontece na sua vida. E esquece que tem pagãos de olho naquilo que acontece em sua vida. Tome cuidado para que você não seja distraído. Alguns historiadores dizem que Ezequias entregou Manassés para os babás da Babilônia. E olha que coisa terrível que deu. Olha o resultado disso. O terceiro princípio que nós podemos tirar da lição de Ezequias e entender qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos é que nós não podemos ser orgulhosos. O orgulho precede a queda. Ezequias ficou orgulhoso. Olha o que eu fiz. Olha para Judá. Olha o Senaqueribe derrotado. Olha a Síria foi embora. E ele não conseguia ter discernimento do que estava acontecendo. Cuidado com o orgulho. Cuidado, pai e mãe, com o que você já conquistou. E talvez o que você já conquistou faça com que você pague tudo para o seu filho. Tudo está pago, mas talvez o preço maior você vai pagar depois, por não ensinar, por não pastorear o coração do seu filho, por não levar Cristo ao coração do seu filho. Outra lição que nós podemos tirar de Ezequias, nós não podemos abrir a nossa intimidade, os nossos aposentos para qualquer pessoa, nem por amizade, nem por orgulho. Cuida da sua casa. Fecha suas portas. É o teu jardim. É o lugar que Deus te deu para viver em família. Você está com seus aposentos abertos? Você tem deixado algo escapar da sua intimidade? Cuidado. Mas não pense vocês que aposentos abertos é só quando alguém vem. Essa internet que você tem em casa pode ser você escancarando seus aposentos. O seu filho exposto, viu no vídeo? Crianças acessam por dia mais de 200 milhões de vídeos por dia. Irmãos, existe um grupo comercial interessadíssimos nessa faixa etária de 4 a 14. Sabe por quê? Porque eles já perceberam que esses meninos têm acesso a tudo. E todo o processo de comunicação e de marketing está voltado para essa faixa etária. Não se enganem. Às vezes você vê uma propaganda de roupa, uma propaganda de um produto que tem uma criança ou que traz algo que interessa a criança. E os estudiosos têm percebido que os meninos querem e os pais compram. Ou seja, estão mandando nos pais. O comércio, os bens e consumos já perceberam isso. Existe uma estrutura mundial arquitetada para atrair seu filho. E você precisa enchê-los da palavra de Deus, para que a mente deles não seja roubada. Crianças acessam mais de 200 milhões de vídeos ao dia e compartilham. E sabe o que está acontecendo com a cabeça desses meninos? Eles estão enchendo a cabeça daquilo que não presta. Pergunta sobre as séries. Eles já viram inteiras, eles vão na maratona de séries. Fala o nome de uma série que ele vai te contar tudo. Mas pergunta o nome das 12 tribos de Israel que ele não sabe. É uma geração inteligentíssima. É uma geração que tem a informação na palma da mão. Mas é uma geração que não tem controle. Então nós precisamos dominá-los. Talvez você está abrindo demais os seus aposentos e deixando os seus filhos expostos. Nós precisamos ter discernimento. Quem se aproxima de nós, da nossa casa, dos nossos filhos? Olha, Ezequias estava tão vaidoso dos seus 15 anos a mais, que ele não percebeu a jogada babilônica. Aproximar-se do seu reino para enfraquecer a Síria. Não havia interesse nenhum em Deus ali, não. Apenas estava elogiando a cura para ficar bem com ele.
para fazer o que é politicamente correto. Ezequias caiu nessa conversa. Ele não percebeu, ele não teve discernimento. Pais, tenham discernimento de quem aproxima de sua casa, quem aproxima da sua família. Peça a Deus que te dê discernimento. Tem hora que você precisa entender que o trabalho tem limite. O ministério também tem limite. Ezequias viveu seus últimos 15 anos entregue a mostrar a diplomacia, a fazer a consolidação do reino, a mostrar suas vaidades com orgulho o que tinha feito, e o menino está crescendo ali dentro. Qual é o legado que nós vamos deixar? Tem hora que você precisa entender que trabalho tem limite. Ministério tem limite. E que tem hora que você tem que passar para dentro de casa, fechar a porta, passar sangue nos umbrais da porta e celebrar o culto. E celebrar com a sua família e ensinar os seus filhos. Amém? Cuide desta geração. Nós vamos ver na história de Manassés que Manassés fez com que Jerusalém, a cidade santa, se tornasse uma prostituta. O que aconteceu com Manassés foi transformar a cidade santa, o templo, o culto em prostituição. Isso vai mostrar para nós o quanto nós podemos errar e deixar um legado terrível pós-geração. A Bíblia também nos mostra que as nossas distrações podem arruinar gerações. Qual é o seu legado? Olha para o seu filho que está aí perto de você. Se não estiver perto, pense nele. Qual é o legado que você vai deixar? O que você está construindo? Salmo 78. Eu gostaria que você fosse comigo lá no Salmo 78. A família de Asaf fez um compromisso maravilhoso. A família de Asaf assume um compromisso belíssimo com a fé. E lá no Salmo 78, a partir do versículo 3 até o versículo 8, olha o que eles dizem. Olha o compromisso da família de Asaf. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte o conhecesse, e também os filhos que nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. A família de Asaf fala assim: nós não vamos encobrir nada aos nossos filhos. Nós vamos ensinar aos nossos filhos a lei do Senhor, de geração após geração. Entenda isso, pai e mãe que está aqui nesta noite. A Bíblia, em Isaías 44:3, tem promessa para mim e para você. A palavra de Deus fala assim: olha, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e as minhas bênçãos sobre a tua descendência. Deus é o maior interessado em gerações, Deus é o maior interessado em descendência. Olha para a Bíblia, você vai ver vários textos de genealogias. O que é isso? Eu tenho certeza que você pula essa parte quando está lendo, mas é o tanto que Deus valoriza a família. E tem capítulos inteiros para falar: fulano gerou ciclano, que gerou fulano. Tem livros inteiros mostrando gerações e descendências para você compreender o quanto Deus valoriza famílias, o quanto Deus valoriza gerações. E a geração de Asaf fez um compromisso diante de Deus: nós não encobriremos aos nossos filhos o que o Senhor nos ensinou. Pai e mãe, eu desejo de coração que nesta noite você repense todo o seu processo com Deus e com seus filhos.
E que você possa fazer um compromisso assim: eu não vou encobrir nada aos meus filhos. Eu quero mostrar, eu quero ensinar, eu quero apresentar aos meus filhos o legado de Deus, o testemunho para gerações. Pais e mães que aqui estão, avós, pessoas que ajudam, vocês não sabem aonde a sua influência vai chegar. Nós fizemos um curso na CPAD, na área de educação cristã e da escola dominical, e um professor especializado em genealogia, ele falou para nós: coloca 2 crianças aqui na frente, você verá um menino e uma menina, mas esses 2 representam 1.364 pessoas. Eu fiquei assim: é isso mesmo. A sua influência, o casal, pai e mãe, pode influenciar até 1.364 pessoas. Amém, pais? Você vai cuidar da sua geração, da sua posteridade. Não deixe que o mundo discipule os seus filhos. Não deixe os seus filhos expostos a Felipe Neto, as coisas podres da rede de internet, que estão puxando seus filhos e consumindo a mente deles, e fazendo eles de escravos desse tempo. E você precisa urgentemente observar o que estão fazendo. Amém, pais? Eu não sei por que menino tem celular. Não consigo entender. Como que uma criança de 10, 12 anos tem um celular para chamar de meu? São os pais patrocinando podridões, janelas abertas, aposentos expostos, e cuidado com isso. Peça a Deus que te dê sabedoria. Deus nos deu a missão de ensinar e discipular nossos filhos. E para encerrar, eu quero dizer para vocês que este mandamento é estatuto perpétuo. No grande dia, quando nós estivermos diante de Deus, Deus vai cobrar de nós. Pais, professoras, podem dormir em paz. Cuidem dos seus filhos, porque cada pai e mãe é responsável. A única coisa que você vai levar para a eternidade é esse filho que está aí nos seus braços. Amém? O resto vai ficar aqui. Seu carro vai apodrecer, o prédio cai, a casa se acaba, os bens se acabam, a terra corrói tudo isso, mas o seu filho vai para a eternidade. E você tem a chance de levá-lo para o céu ou para o inferno. Faça a sua escolha nesta noite. E eu quero, para ilustrar isso aqui, eu gosto da história de Jonathan Edwards, que era um pastor. E esse homem, a história nos fala, ele é do século 17, há mais de 300 anos atrás, a história nos fala que ele se dedicava a ensinar seus 11 filhos. Era um homem temente a Deus, pastor, e todos os dias, presta atenção nisso, todos os dias, Jonathan Edwards tirava 1 hora de culto com a sua esposa e seus 11 filhos. E se ele viajasse, quando ele voltava, ele compensava cada 1 hora do dia. E é interessante que nessa história de vida temente a Deus, de um homem que discipulou sua própria família, sua esposa e seus filhos, um estudante da Universidade de Princeton foi buscar a genealogia de Jonathan Edwards em 200 anos. Ele falou: eu quero ver o que eu vou encontrar dessa família. O que eu vou encontrar dessa família cujo pai discipulou filho por filho. E eu vou falar para vocês o que ele encontrou. Ele encontrou 1.300 descendentes de Edwards na pesquisa. Prestem atenção. O que esse pai produziu? 3 foram presidentes de universidades, 3 foram senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores universitários, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, que foram governadores e diplomatas. Que bênção, não é verdade? Mas Jonathan Edwards tinha um inimigo, um jornalista ateu,
que tudo que ele fazia e pregava, ele ia lá no rádio, na televisão e desmentia. E esse jovem pesquisou, esse ateu, Max Jacques, jornalista, crítico, que falava mal de Jonathan Edwards, que o criticava pela sua fé. Ele era ateu, alcoólatra, sua mulher era ímpia, e eles tiveram 5 filhos. E esse rapaz encontrou, os descendentes desse jornalista eram 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, 78 assassinos, 100 alcoólatras, mais da metade das mulheres foram prostitutas, e 540 descendentes encontrados custaram aos cofres dos Estados Unidos $1.250.000. Sabe quanto custou aos Estados Unidos os descendentes de Jonathan Edwards? Nem um centavo. Todos trouxeram poderosas contribuições para a nação. O que o estudo dessa geração de um homem piedoso me ensina? Me ensina que o que Deus mandou fazer é o que nós precisamos fazer, ensinar nossos filhos em casa. Me ensina que eu não sei aonde a minha influência vai chegar. Você não sabe aonde a sua influência vai chegar. E se você tiver filhos abençoados, você terá gerações abençoadas. Amém, pais? Que Deus nos dê sabedoria. Jonathan Edwards, ele disse o seguinte: na teoria das 5 gerações, ele foi mostrando o seu exemplo, e no fim ele falou: o modo como somos pais, os princípios que nos foram transmitidos, afetarão diretamente não só os nossos filhos, mas os nossos netos, bisnetos e as gerações que seguem. Deus fez as coisas com um propósito, e Deus também tem um propósito para todos nós. Nenhum homem vive em vão, todos nós deixaremos um legado. Qual é o seu? Amém? Nenhum homem vive em vão. Todos deixarão um legado. Se você compreendeu essa mensagem, eu quero que você coloque as mãos na cabeça dos seus filhos agora. E se você está fraquejando, se você está orgulhoso, se você está expondo seus aposentos, se o seu filho não está aqui, ore por ele. Nós vamos orar pelo legado que temos. E nós vamos orar por essa geração que está em nossas mãos. Nós vamos levantar um clamor de arrependimento, de reconhecimento, como os filhos, como a família de Asaf. A família de Asaf disse o seguinte: nós não encobriremos aos nossos filhos os mandamentos do Senhor. Fique de pé, por gentileza. E eu gostaria que você, que está aí com esse legado, com essa geração nas mãos, que você falasse junto comigo. Vamos, eu gostaria que você repetisse. Vamos lá. O que vimos e aprendemos. O que os nossos pais nos contaram, não encobriremos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Amém? É de coração? Com essa fé, com esse compromisso, você vai orar por este filho, pelo legado que Deus te deu. E o pastor Simoni, que é o nosso patriarca, vai abençoar a igreja orando por nós. Eu vou descer, eu e o Robson, nós vamos estender as mãos sobre a Gabriela e vamos orar. E você, casal, pai e mãe, põe a mão sobre os seus filhos, independente do que aconteceu até agora, e faça um compromisso diante de Deus, de não negar o conhecimento de Deus aos seus filhos, de assumir a sua responsabilidade. E o pastor estará orando por todas as famílias. Amém. Glória a Jesus. Meus amados, jovem, o som. Meus amados, nós queremos neste momento saudar ao povo de Deus com a paz do Senhor.